Olá, meus irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo resposta sobre o casamento, que fizeram muitas perguntas sobre o casamento e muitas pessoas não entenderam. Vou tentar fazer um vídeo rápido só para vocês entenderem, tirar alguma dúvida de algumas pessoas, para que as pessoas entendam o que eu estou falando na parte espiritual e separar a parte carnal. Vamos no livro de Gênesis, lá no início. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 21, 22 e 23. Então o Senhor Deus, nosso Pai, fez cair em pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Tomou-se uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor, nosso Pai, tirou, tomara do homem, transformou numa mulher. Ele a lhe trouxe. E disse o homem, presta atenção, meus irmãos. E disse o homem. Tenta entender isso agora. E disse o homem. Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se chamará varoa, porquanto do varão foi formado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois em uma só carne. Aqui, meus irmãos, quem está falando é o homem, Adão, através do Espírito do nosso Pai. Eu vou repetir o que Adão falou através do Espírito do nosso Pai, que Adão não sabia nem o que estava falando. Vou explicar para vocês que Adão nem sabia o que estava falando. Então disse o homem, presta atenção, é o Adão falando, mas através do Espírito do nosso Pai. Adão não sabia nem o que estava falando, ele nem entendia o que ele estava falando. Então disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamará-se varoa, porquanto do varão foi formado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Entendeu? O homem deixará pai e mãe e os dois se unirão à mulher. O homem se unirá à mulher e os dois se tornarão uma só carne. Se ele tivesse falado carnal nessa parte, eu te faço uma pergunta. O homem deixará pai e mãe. Adão sabia o que era pai e mãe? Ele sabia o que estava falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O homem deixará pai e mãe. Quem está falando é Adão, através do Espírito do nosso Pai. Adão falando que ia deixar pai e mãe. Por acaso Adão teve pai e mãe? Me responde essa, hipócritas, que ficam mandando mensagem aqui para mim, dizendo que eu estou errado. Me responde essa. Me responde se Adão teve pai e mãe para ele deixar o pai e se unir à mulher. Adão nem sabia o que estava falando naquela época. Ele nem sabia. Ele falou através do Espírito do nosso Pai. Para quê? Para quando o Messias viesse, cumprisse o que ele falou. Aqui em Gênesis fala isso. Olha aqui. Em Gênesis, Adão falando através do Espírito do nosso Pai. O homem deixará seu pai e sua mãe e unirá sua mulher. O homem se unirá à mulher e se tornará uma só carne. Se Adão está falando isso, eu te pergunto, Adão teve pai e mãe para ele falar isso? Sendo que ele nem sabia o que era pai e mãe, meus irmãos. Ele nem sabia, porque ele foi formado do pó da terra. Como ele ia falar pai e mãe se ele nem sabia o que era pai e mãe? Ele nem tinha filho ainda. Ele nem sabia o que era pai e mãe. Vocês não perceberam que foi nosso Pai, através do Espírito, fez ele falar isso para cumprir a profecia dos Messias? Porque quando ele fala isso, ele está falando do marido, que é o Messias, e unirá a mulher, que é a igreja. Nós, os apóstolos na época, e nós hoje. Você não percebeu que a profecia se cumpriu? O que Adão falou aqui naquela época, o Messias falou em vida. E aí a gente reconhece que é o Messias que está falando. Adão falou, o homem deixará seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e se tornará só uma carne. Agora eu te pergunto, mais uma vez, para vocês entenderem, abram a mente para entender. Adão tinha pai e mãe para falar isso? Eva tinha pai e mãe? Eles não sabiam nem o que era pai e mãe, meus irmãos. Eles já tinham acabado de ser formados.
Eles foram formados do pó da terra. Como eles iam saber que tinha pai e mãe? Se nem existia pai e mãe naquela época ainda. Se eles foram formados do pó da terra. Adão não tinha pai e mãe, Eva não tinha pai e mãe. Como eles iam falar isso? Foi nosso Pai, através do Espírito, que falou isso para Adão, para confirmar quando o Messias viesse, ele ia falar a mesma coisa. E aí a profecia se cumpria. O Messias deixou seu pai no reino do céu, veio na terra, nasce de uma virgem. A virgem não teve relações sexuais enquanto ele foi gerado, Maria ficou 9 meses grávida, nunca teve relações sexuais. Virgem. Não teve. Você entendeu as coisas? Adão falou e o Messias repete. Quando Adão falou isso, não se esqueça, ele não tinha pai e mãe, ele nem sabia o que estava falando. E aí quando o Messias vem, ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. Olha que impressionante. Aí o Messias diz, Mateus 9, versículo 5. E disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não serão mais um, serão mais dois, porém uma só carne, porquanto o que o Pai, nosso Pai, ajuntou, ninguém separa. Era isso que ele está falando. O que Adão falou, o Messias cumpriu quando ele vem. Agora eu pergunto, não para os irmãos que já estão entendendo, mas eu pergunto para os porcos e para os bodes, porque são 3 classes, meus irmãos. Os bodes, que são os líderes religiosos, os porcos, que seguem os líderes religiosos, e as ovelhas, a nossa família verdadeira. Os porcos sempre vão passar por aqui no canal falando um monte de besteira, sendo que eles não entendem nada, são porcos. Lembra que o Messias disse? Não atire as suas pérolas aos porcos. A palavra verdadeira não é para ir para os porcos, nem para os bodes. Lembra, os bodes vão ficar à esquerda, as ovelhas à direita. Os bodes são os líderes religiosos que estão na maçonaria, estão em todo lugar. Já bode significa maçonaria. Os bodes são os líderes religiosos. Os porcos são esses que seguem os líderes. Gosta de ser enganado. Gosta de sustentar esses vagabundos. Não só líderes religiosos, como esses professorzinhos de merda de hebraico aí, que só serve para arrancar, explorar o povo. Que eu já disse que esse lixo desse hebraico é uma língua satânica. E vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Eu já sei tudo. Os vídeos vão ser feitos semanalmente, os vídeos vão aparecer, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, quando Adão falou, o homem deixará seu pai, a sua mãe, e unirá sua mulher, esses dois se tornarão uma só carne, meus irmãos, põe isso na sua cabeça. Adão não sabia o que estava falando, era o nosso pai, através do Espírito. Adão não teve nem pai, nem mãe, nem pai. Sejam inteligentes, meus irmãos. Sejam inteligentes. Os porcos que passam por aqui, eu já mandei esses porcos embora, eles não vão. Eu já mandei os bodes, os porcos embora, eles não vão. Lembra que eu disse? Vão vocês, eu não vou. Eu não vou. Eu não me junto a porcos e bodes, meus irmãos. Não me junto. Enquanto eu disse, presta atenção nos vídeos que eu fiz desde dezembro. Eu comecei a fazer os vídeos. Nos meus vídeos eu coloquei 2013 a 2017. Se vocês fossem, o que eu ia estar fazendo aqui hoje? Eu disse bem claro, vão vocês, eu não vou. Se vocês fossem, meus irmãos, para que eu estaria aqui hoje? Sendo que eu já mandei o aviso em vários vídeos que eu ia ficar 2013 a 2017. Todos os meus vídeos eu falo sobre isso. Ó, de 2013 a 2017, eu vou partir o pão com os irmãos. Só que eu quero que os bodes e os porcos vão embora. Eu não quero jogar minhas pérolas aos porcos. Não quero jogar os bodes, meus irmãos, porque eles pisam e matam a gente. Isso são víboras, são demônios que assumem o corpo desses homens. Esses caras são as pragas, meus irmãos. São as pragas. Eles pensam que são dono do mundo. E realmente o pai deles, o diabo, é o dono do mundo. E eles são o filho, são herdeiros do diabo nessa terra. Por isso que eles fazem o que querem. Mas quando o nosso Messias vem, acabou, eles botam fim nisso. Então, meus irmãos, mais uma vez repetindo. Prestem atenção em tudo que eu falo, meus irmãos. Prestem atenção, entendam o que eu falo. Prestem atenção, muitas coisas eu falo em espírito, senão vocês não vão entender, vocês vão ficar tudo confuso. Assiste todos os meus vídeos desde o princípio, vocês vão entender o que eu falo. Eu disse 2013 a 2017, é o tempo que eu vou partir o pão com vocês. Se vocês fossem para as montanhas, com quem eu ia partir o pão, meus irmãos? Existem 3 classes: os bodes,
os porcos e as ovelhas. Os bodes, eu não quero jogar pérolas aos bodes não, meus irmãos. Não quero partir o pão com o bode. Eu não quero partir o pão verdadeiro com os porcos. Nosso Messias disse para não jogar as pérolas aos porcos. Eu não quero partir pão com esses caras não. Eu quero que eles vão embora, desapareçam daqui. Nem passa por aqui. Por isso que é bom que vocês entendam os vídeos que eu faço, todos, meus irmãos, que eu falo em espírito. Eu disse que o 8º rei ia vir. Eu disse. Falei que era um dos 7, pode ser o filho do homem lá. Não vou falar mais em nome de pessoas, vou citar não, pode ser o filho, irmão. Sei lá, ele vai aparecer, um dos 7 daqui uns dias aparece. Só que enquanto ele não aparece, 2013 a 2017, é o tempo que eu vou partir o pão com vocês. Para que vocês se alimentem do pão, fiquem fortes espiritualmente, para quando chegar a hora, vocês poderem ir, meus irmãos. Porque se vocês forem na situação que está hoje em dia, fraco do jeito que vocês estão, espiritualmente, o que vai ser? O bode e os porcos vão acabar com vocês. Que eles estão aí para isso, meus irmãos. O Messias disse, ó, não joga as pérolas, porque eles pisam nas pérolas e ainda te matam. Imagina você ir para as montanhas com bode e com porcos, meus irmãos. Como vai ser? Chega lá e eles matam vocês. Então entenda o que eu falo, prestem atenção nas coisas que eu falo. Analisa tudo o que eu falo, que quando eu falo muitas coisas é espiritual. Ó, 2013 a 2017. Eu dei as datas desde dezembro, eu ando dando as datas. Ó, nessa época eu vou ficar aqui partindo pão. Eu vou trazer tudo, desde Gênesis, igual hoje, eu estou te falando de Gênesis. Lembra? Adão disse, olha, o pai deixará a mãe, o homem deixará pai e mãe, se unirá a mulher e se unirá só uma carne. Foi Adão que falou. Só que Adão não sabia nem o que estava falando, porque ele não tinha nem pai nem mãe. Ele nem sabia o que era isso. Foi o nosso Pai, através do Espírito, que falou isso, para quando o Messias viesse, cumprisse essa profecia. O Messias é o marido, ele veio se unir os apóstolos, naquela época era a igreja, se uniu a mulher, e esse casamento dos apóstolos com o Messias, ninguém separa mais. E aí dos apóstolos, eles partiram o pão com a gente, e hoje nós se tornamos a igreja, a mulher do Messias. Então, meus irmãos, vocês têm que prestar muita atenção nas coisas que eu falo. Tem que se alimentar do pão da vida. Assistam todos os meus vídeos. Meu canal está aí. Meus vídeos estão todos aí. É para vocês. Assistam todos. Vocês vão ver muitas mensagens que os porcos não entendem. Os bodes não entendem. Que não é para eles que eu vim falar. Partir o pão. Não é para porcos, nem para bode, meus irmãos. Mas sim para as ovelhas. Nós somos ovelhas. O único pastor é o nosso Messias, mais ninguém. Só que o Messias nos ensinou. Olha, não joga pérolas aos porcos. O que eu sei, meus irmãos, o que eu estudei é muita coisa e eu não quero dar aos porcos. Por isso que esses porcos têm que ir embora. Porcos, bodes, têm que ir embora. De vez em quando eles passam aqui, mas muitos já foram embora, não voltam mais. Graças ao Pai por isso. Eu não quero ensinar, não quero partir o pão com porcos, nem com bodes. Sim, com os irmãos, com a família verdadeira. Esses bodes, porcos, eu quero que vão embora. Não quero nem ver a cara deles. Infelizmente, eles fizeram a escolha. Se os porcos querem seguir os bodes, o que eu posso fazer? Eles não querem a verdade. Eles não querem a verdade. Então vou fazer o quê, meus irmãos? Então entenderam o negócio o assunto sobre o casamento? Olha bem. Adão diz, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher e os dois se tornarão uma só carne. E o que o pai uniu, ninguém separa. Adão não tinha pai e mãe, meus irmãos. Foi Adão que falou. Adão falou através do Espírito do nosso Pai para quando o Messias viesse, cumprisse essa profecia. Aí o Messias deixou o pai no céu, vem, nasce de uma virgem, a virgem não teve relação até ele nascer, aí ele nasce, quando ele completa 30 anos ele deixa a mãe, já tinha deixado o pai, depois deixa a mãe, se une aos 12 apóstolos e ali há o casamento, o Messias, os 12 apóstolos, que era a igreja na época, e que esse casamento que o pai uniu, o Messias com os 12 apóstolos, tirou a fruta podre, um judeu, um hebreu, que não faz parte da nossa família, tirou fora. Eles não fazem parte, porque se eles fizessem parte, eles acreditariam no Messias, eles não acreditam, não sejam hipócritas, eles não acreditam no Messias, eles não acreditam, então eles não fazem parte da nossa família. Aquele que aceita o Messias, esse terá salvação, esse faz parte da nossa família. Se a pessoa dizer para você que não aceita o Messias,